Então, James Harden pediu para ser trocado, então vai se reunir com os Sixers aí para ter uma ideia. Mas muita gente tinha falado já o ano passado dele voltar para o Houston, né, para tentar fazer a reconstrução. Eu não sei se o Houston pode ser um destino, porque parece que o Van Vliet e o Dillon Brooks estão indo para lá. Então é preciso ver como é que vai ser essa reconstrução. Mas enfim, vai ser uma notícia que vai chamar muita atenção também da galera. O Harden é um dos caras absurdos da liga. Cabe em qualquer time, senhores? Menos no Suns, né? Já tá bom de especulação no Suns. Para onde vai Pelo amor de James Deus. Harden? É importante frisar aí, Anderson, que Clippers e Knicks surgem como os principais destinos. Puta, mas o Knicks também já quis até você já também, né, André? O Knicks já quis o LeBron, já quis... Pelo amor de Deus. Se eles me quiserem, eu vou. Não é lá minha Los Angeles, mas eu tô feliz mesmo assim. O Knicks tá parecendo um time de futebol que eu torço, né? Ele se interessa por todo mundo, mas ele se assusta com os valores. Aí não que você ninguém. Torce, o que eu torço também. Todo mundo por aí assim. Vai. Mas só complementando, além disso também, eu tava ouvindo essa semana de que o front office do Clippers não está muito satisfeito, eu também não estaria, com as suas duplas de estrelas, Kawhi Leonard e Paul George. Né? Porque eles não têm ficado disponíveis quase nunca ou nunca. Né? Vamos lembrar da entrevista do Tyronn Lue, assim que foi eliminado para o Phoenix Suns, dizendo que o Clippers ainda não perdeu uma série de playoffs saudável com o Paul George e com o Kawhi Leonard. E se eu estivesse lá, eu responderia, claro, porque ainda não jogaram nenhuma. Né? Então, é isso. Eu acho que talvez a gente possa ver um Paul George... ou até mesmo um Kawhi sendo envolvido nessa troca. Né? Não sei se faria muito sentido, enfim, é uma notícia muito fresca, né? Mas ouvindo isso que eu ouvi essa semana, juntando a essa ideia aí, né, esse pedido do Harden para ser trocado e Los Angeles Clippers surgindo como uma das oportunidades aí, não sei o que pode acontecer. Enfim, Steve Ballmer, que talvez queira fazer mais movimentos aí de suas estrelas. Mas aí tem que ser 2 por 1, né? Porque aí vai ser ruim pro Fila, que vai trocar um cara saudável que joga todo jogo por 2 incógnitas que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se for ou o Paul George ou o Kawhi, eu acho que sai muito ruim a troca pro Philadelphia. Vamos ver qual que vai ser essa ideia. O que você acha, Fabião? Nesse momento parece estranho mesmo, cara. E eu diria mais, assim, cara, o Harden, eu não sei por que ele sairia nesse momento, cara. Ele já foi feito Só que os caras são tão voláteis assim, hein? Voláteis, que foda. Será que os caras... mexendo a caixa de ferramentas aí hoje. Pois é, cara. Ele tinha feito aquele movimento que a gente incensou aqui, cara, de ele ter baixado o salário para poder ficar lá, apostar no projeto. E deu certo, bem dizer, né, cara, que o time do Philadelphia foi bem longe na última temporada e tudo mais. Essa dupla ali com o Embiid funcionou bem, tudo. E eu não sei o que o Harden quer, assim, sinceramente. Eu não sei qual que é o objetivo. Será que ele acha que justamente confiar no projeto e dar mais aí ao time que ficou um pouco mais aí ajustado, se não tiverem grandes mudanças na próxima temporada, é um time que entra para brigar de novo pelo título, entendeu? Então, para mim, não faz muito sentido. E aí, depois, para ele sair, perceber que fez bobagem, depois querer trocar, sair de novo, né? Um cara que também não é mais muito novo, também, pelo contrário, tá, né? Como diria o outro, na estrada da volta, mais ou menos. Então, é um movimento que não faz sentido para mim, realmente, não, cara. E o Clippers, falando um pouquinho do Clippers, eu acho que realmente faz sentido, né, essa reclamação por parte desses jogadores aí, com relação a esses jogadores que não têm ido bem. E aí, de repente, trazendo o Harden, pode ser uma boa. Tem o Westbrook por lá, que foi citado aqui no chat. É algo para se pensar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Mas, a princípio, falando especificamente sobre o Harden, é uma movimentação que, para mim, não faz sentido. Eu não consigo enxergar argumentos para ele poder tomar esse tipo de decisão. Ô, Renan, eu vou te dar a palavra. Não me leve a mal com a pergunta, mas o Harden tá desesperado atrás do anel? Porque não faz sentido. Nossa. Essas trocas. O que foi? Nada. E se ele tiver desesperado atrás do anel, também não faz nenhum sentido ele ir pro Clippers. Então, precisa analisar, né? Exatamente, isso que eu pensei. Se quer trocar de time, vai para um time que esteja um pouco mais encaixado, né? Clippers, se tivesse atrás do anel, né? Vai. Não consigo. Eu consigo enxergar que ele tá desesperado pelo anel, atrás do anel, como você disse.
Mas, sei lá, cara, a gente vê tanta coisa e às vezes o cara quer só morar em LA, por exemplo, para ele é melhor. Esse era um ponto que eu queria chegar também, viu, Renan? Eu acho Porque, que é assim, muito mais por aí. O Paul George e o Kawhi Leonard, ambos são nativos de Los Angeles, né? E ambos, o Kawhi Leonard tinha a chance de ganhar mais um título, enfim, conseguir mais sucesso em Toronto, mas pediu, né? Pediu não, escolheu assinar com o Clippers para jogar perto de casa. O Paul George fez a mesma coisa ao sair do Oklahoma City Thunder para ir jogar lá. E o James Harden também, né? É natural de Los Angeles, né? Da região ali. Mas acho que só isso não basta, né, cara? Eu acho que é óbvio que é muito bom jogar próximo de casa, né? Estar próximo à família e tudo. Mas até agora, Paul George e Kawhi Leonard não mostraram muito a que vieram, né? Nos Los Angeles Clippers. Óbvio, né? Chegaram em final de conferência, tudo, mas essa dupla nos deu a ideia lá atrás, principalmente na bolha, né? Que a gente achava que o Clippers era o time do momento. De pelo menos trazer um título aí. Então, só complementando essa questão aí de jogar em casa, Renan. Então, assim, eu acho que pode ser um fator e ele pode estar vislumbrando a dupla, por exemplo, com o Kawhi Leonard. Vislumbrando que o Paul George venha na troca, fique ele e Kawhi, e aí, sei lá, o time do Clippers não é um time ruim, mas não consegue oferecer muita coisa justamente por essa falta de regularidade que eu tanto falo aqui, né? Por lesões e tudo mais. Ele pode vislumbrar isso, né? Vai para um lugar familiar para ele, por causa da cidade, e acaba tentando unir isso a um time competitivo, enfim. Por time competitivo, eu, Renan, ficaria em Filadélfia, tá tudo certo. Eu acho que o Filadélfia tem totais condições de brigar, mas eu acho que ele está buscando alguma coisa, ou mesmo fazer o caminho de volta para onde ele teve seu ápice de carreira, para Houston, voltar lá para o Rockets e tentar fazer esse time renascer depois que ele saiu de lá. A coisa deu uma degringolada lá e não deu certo. Então, não sei, eu não consigo enxergar esse movimento dele como legal também. Acho que ele nem tá mais tão desesperado por um título assim, viu? Acho que, não sei, talvez ele esteja se conformando um pouco e tentando achar um lugar confortável só, sabe? E eu ia jogar já a pergunta para vocês, de acordo com a pergunta do Suns Brasil. Será que ele pode voltar para Houston? Ele pode ser uma cereja do bolo em Houston, porque, como eu falei, há muita movimentação que o Houston fecha com 3 caras já, que é o Van Vliet, que é o Kuzma e o Dillon Brooks. Ele pode ser cereja, ele pode ser... Até Austin Reeves foi veiculado também Cara, o Lakers não vai mas conseguir. O Lakers, mas o Austin Reeves é free agent restrito, né? Então o Lakers pode cobrir qualquer oferta, assim como o Rui Hashimura. Eles não são free agents irrestritos, né? Então o Lakers pode cobrir, e eu acho que vai cobrir qualquer oferta que venha, principalmente pelo Austin Reeves. Exato. Mas vocês acham aí, vamos imaginar que esse quarteto dê muito certo de ir para lá. Vocês acham que já é uma repaginada legal pro Houston? E é uma boa repaginada. Não dá para sonhar com muita coisa. Então, uma molecada boa lá ainda também. Vai beliscar um play-in, assim. É isso que dá para, né, tentar chegar aos playoffs, essas coisas. Mas, de repente, dá uma... Com certeza. Bem melhor que um... É um bálsamo aí, né? Vai vir uma esperança pro pessoal lá de Houston. Mas e tudo isso com o Ime Udoka na beira da quadra, né? Mais isso ainda, né? Cuidado com as assistentes. Esse movimento de não ficar com o Silas, né? Que era justamente um treinador para desenvolver jovens, e trazer o Udoka, que também pode desenvolver, é um treinador jovem ainda, né? Mas já mais experiente, né? Do que o Silas, e um cara que já chegou em final de NBA, talvez mostre que o Houston quer alguma coisa a mais. Agora, o que o Houston ofereceria que iria interessar os Sixers para poder fazer essa troca pelo Harden? Porque eles têm muitas picks, eles têm alguns jovens, bons valores, mas só, né? Não é um time que, por exemplo, igual o Clippers, que além de Paul George e Kawhi Leonard, estava lendo até aqui agora, pode mandar Norman Powell
e Marcus Morris e mais algumas escolhas por James Harden. E aí fazer um Big Three, Harden, George e Leonard, né? Então, enfim, Norman Powell é um bom jogador, não é talvez o que Philadelphia mais top, né? Mas pega um cara que vai estar ali ajudando o Joel Embiid, pega um Marcus Morris, né? Enfim, pega algumas escolhas para talvez trazer outros jogadores mais experientes. Então eu só fico nessa, o que o Houston poderia oferecer para concretizar o que o Anderson falou aí, que, pô, seria muito bacana, né? Van Vliet, Harden, porque eles têm muito salary cap, né? Eles têm muito cap space, eles podem assinar com muitos jogadores mesmo. Então acho que o Houston é um desses times aí para a gente ficar de olho mesmo nessa free agents. Dá para oferecer um ingresso para o rodeio, show do... Como que é? O Alan Jackson e um jantar Tex-Mex lá, tá tudo certo. É o que eles têm hoje. Uma boa ideia. E para fechar o Harden, para a gente pegar a lista lá de todos os agentes livres, né? Para a gente dar uma pincelada maior. Vocês pensam assim de cabeça onde mais encaixaria o Harden? Assim, um lugar que ele chegaria, pelo menos para ser o segundo cara da franquia, para ser um cara que vai conseguir jogar saudável. Vocês imaginam assim rapidamente um time que ele chegaria e vestiria a camisa? Chicago Bulls? Problema é o salário, mas aí dá para sonhar, né? Bulls, você acha, Fábio? Eu não pensei nem tanto de salário, mas um time que tem algum potencial, que a gente chegou a vislumbrar algo interessante, foi assolado aí pelas lesões, né? Com um Ball com chance até de não jogar mais, voltar a jogar. Então o time que tem lá o seu potencial de alguma forma, com uma peça desse tamanho, dessa magnitude, de repente, né? Já que ele quer tanto uma coisa nova, né? Não mudar de áreas aí. O Bulls, o Vucevic assinou extensão esses dias, né? Já tá. Assinou, né? Porque ele tava na lista aqui, né? Que a gente montou, que o André puxou. Ele assinou para ficar. Por falar. Mas eu acho que o Bulls precisa de um jogador mais impactante ainda do que o James Harden para sair desse limbo que o Chicago Bulls está desde 98. Né? Então quem seria? Sei lá, pensando na NBA de hoje, um Doncic. Quem seria? Não, tô dizendo assim, coisas que não vão acontecer. Você acha que o Harden não é impactante hoje? Não. É mais menos do que muitos outros jogadores, né? Ele já foi. Ele tá em outra prateleira. Mas combinado com quem tá no Bulls hoje, a coisa. Tô aqui, né? Cara. Tô aqui me elocubrando aqui, mas. Eu não sei. Problema, com o Lavine, com o próprio Vucevic. Então, mas o problema é que se isso acontecer, obviamente que é uma especulação nossa, para ele ir para o Bulls, vai ter que ir um desses nomes para o Philadelphia, porque ninguém é bobo lá em Philadelphia também, né? Então, talvez não daria para ficar. Só se envolver outro time, sei lá. Tem o DeMar DeRozan também lá no Bulls, né? DeRozan, exatamente.